Sejam bem-vindos ao podcast de Café em Café, um podcast sobre livros e a vida. Eu sou a Bruna Trovão, jornalista, produtora de conteúdo literário no Instagram e no YouTube. E hoje aqui comigo eu recebo a Júlia Groppo, jornalista apaixonada por livros e apaixonada pela escrita. Né, Ju? Tudo bem? Oi, Bru. Oi, pessoal que está assistindo a gente. Tudo bem? Estou muito animada de estar aqui. Obrigada pelo convite. Falar Eu que sobre agradeço. livros, leitura, esse hábito tão importante sobre escrita, para mim é sempre um prazer. Legal. E Ju, vamos começar contextualizando o pessoal aí, como que a gente se conheceu, né? Eu acho que eu gosto sempre de contextualizar de onde que eu conheço as pessoas, para que a conversa fique mais íntima, né? Mais gostosa. Só para introduzir aí, daí você continua, a gente se conheceu na faculdade, né? Isso, na faculdade de jornalismo, eu e a Bru, nós duas fizemos jornalismo na PUC Campinas. E a Bru era minha veterana, então ela estava alguns anos na minha frente, e eu lá, caloura, começando, cheia de ideias, de sonhos. A Bru já estava mais madura, mais calejada ali pela faculdade, pelas experiências de estágio. E assim que eu vi a Bru numa palestra que rolou na faculdade, já colei nela, quis conversar com ela, chamei ela para o almoço, porque eu queria saber mais sobre o blog dela, né? Era a época que eu assisti o blog da Bru, tava super ativa ali, escrevendo, postando, Sim. e eu tava com muita vontade de ter o meu blog naquela época. Então, foi assim que a gente se conheceu e se conectou. Legal. E assim, eu vi na Júlia muito de mim, né? Assim, eu vi em você, Ju, muito de quem eu era no começo da faculdade também. Eu acho que quando a gente, principalmente nós duas somos filhas únicas, né? E, e aí, assim, eu com a minha mãe, com meu pai, eu nunca tive muita liberdade, assim, antes da minha maioridade. Então, quando eu fui para a faculdade, foi quando eu pude, literalmente, né, descobrir a minha vida. E então, assim, quando eu vi a gente se conheceu, eu falei, nossa, eu vejo na Júlia quem eu era, assim, no começo da faculdade, curiosa, com essa vontade de conhecer as coisas, de conhecer as pessoas, de fazer, de escrever, enfim, de tudo, né? Eu sempre falei isso para você, que você tem muito potencial, né? Então é legal que a gente conseguiu cultivar isso ao longo dos anos e a gente vem mantendo contato, apesar de acho que a gente nunca mais se viu, né, Ju? Não, Pessoalmente. pessoalmente não, faz muitos anos. Eu lembro que, eu acho que nosso último encontro foi em 2015, Bru. Foi no Faz shopping, em muito tempo Piracicaba. mesmo. No shopping de Pira, será? Então acho que foi depois. Porque esse de Acho que foi. 2015, eu estava prestes a me mudar para Campinas, para ir morar sozinha. Aí a gente se Sim. encontrou no shopping em Campinas. Aí eu não sei se teve algum encontro depois aqui em Pira. Acho que a gente se viu em Piracicaba depois, no shopping, em Ah, 2016. então, mas faz muito tempo, faz muitos anos, Faz muito aconteceu tempo. tanta coisa de lá para cá, né? Tudo mudou na minha vida, na Nossa, sua. Mas realmente a gente sempre se manteve ali conectadas, acompanhando a vida uma da outra, né? Pelas redes sociais. E exatamente. Trabalhando juntas. sim, trabalhando juntas e essa paixão pela leitura que se manteve, né? Tanto na minha vida quanto na sua. Sim, eu sempre, apesar da gente ter um gosto, inclusive eu vou até depois te perguntar qual que é seu gênero literário preferido, e aí eu quero ouvir sua resposta, mas a gente tem um gosto diferente também, em alguns pontos muito similar, mas eu acho legal que a Júlia no Instagram. Ju, qual que é seu arroba? Meu arroba no Instagram é arroba juliagropo. Gropo com Júlia dois Gro- P's. Legal. Aí só para o pessoal que quiser. É aberto o seu perfil? Sim, é aberto. Então, assim, a Júlia escreve coisas muito bonitas no perfil dela, né, Ju? Eu tô sempre curtindo. Você ainda tem seu blog? Tenho, meu blog está ativo. Eu tô já há um tempo fazendo uma reestruturação nele para transformar ele num site mais robusto, trazer a minha parte da escrita profissional, né? Porque eu atuo como freelancer hoje na área de conteúdo. Então eu quero transformar ele num site, o blog tá lá dentro, sabe? Então eu tô com esse projeto com uma designer, espero que saia em breve, mas ele ainda tá lá, é o mesmo blog, o mesmo layout de 2016, que foi quando eu lancei ele, estava na faculdade na época,
Então ele tá ativo e tem posts recentes até. O último post que eu publiquei, se não me engano, foi no final do ano passado. Legal. Qual que é o endereço? É www.juliagropo.com.br. Legal. Então, quem quiser dar uma olhada, porque as coisas que a Júlia escreve são lindas. E eu tô sempre seguindo ela no Instagram, as fotos também são muito bonitas. E assim, eu acho que para quem tá puxando um pouquinho assim para a nossa profissão, para quem está começando aí no jornalismo, não sabe o que quer fazer da vida, em qual área quer, eu acho que o blog, o Instagram, enfim, qualquer rede social, qualquer forma de você se expressar por foto, por texto, é uma forma ótima, porque foi exatamente isso o motivo pelo qual eu fiz o meu e pelo qual a Júlia também fez o dela, né? Para a gente ter onde começar. Então, escrever, se expressar, colocar nossas fotos e criar um portfólio, né, Ju? Sim, Bru, assim, faz muita diferença. Além da questão pessoal mesmo, de você estar ali diariamente exercitando a sua escrita. Então, como comunicador, isso é ótimo. Você vai treinando, vai errando, acertando. Isso traz bagagem, né? Você vai acumulando experiência. Você pode, de fato, mostrar esse blog para conquistar oportunidade de trabalho. Então, eu sempre deixei o endereço do meu blog no meu currículo, para que os recrutadores de estágios que eu estava tentando na época da faculdade, e mesmo depois de formada também pudessem acessar, ter um pouco do contato com a escrita que eu produzo ali, que são as crônicas, né? Essa escrita mais do cotidiano. Mesmo que assim não tivesse muito a ver a vaga, eu sempre mostrei o meu blog, sempre vendi ali a minha maneira de enxergar o mundo, de traduzir aquilo em palavras, e conquistei também freelas agora nos últimos meses, em que as pessoas falaram: ah, eu li um texto no seu blog e achei que você vai conseguir atender o que eu estou querendo para esse trabalho aqui, para esse projeto. Então, sem dúvidas, é uma forma de você se mostrar para o mundo, né? E assim, a sua escrita é uma escrita afetiva, né? Tem até a Ana Holanda, que é uma grande, como é que eu posso dizer, ela, uma grande representante desse tipo de escrita, né? E eu acho que a sua escrita é isso, é a escrita afetiva, vem do coração, da vida, né, das experiências de vida, daquilo que você lê, daquilo que você enxerga. E eu acho muito legal isso, acho que todo mundo deveria ler um pouquinho do seu trabalho. Eu espero que você um dia escreva um livro, né, porque eu acho que isso as pessoas, você tem um dom, e acho que isso as pessoas precisam ler seu trabalho. Agora, entrando um pouquinho mais sobre livros, sobre leitura, né? Qual que é o seu gênero literário preferido, assim, de todos? Bru, são as crônicas. Eu amo ler livros de crônica. Descobri esse amor mais na faculdade, foi ali que ficou mais intenso. Então, fui lá e comprei praticamente todos os livros da Marta Medeiros naquela época, porque é uma das minhas escritoras preferidas, e ela é muito forte nesse gênero, né, dentro do gênero de crônicas. E eu tô vivendo uma paixão aí pela poesia, tenho lido vários livros de poesia, tenho tentado escrever, publicado algumas lá no meu Instagram, inclusive. Então estou experimentando, mas a crônica ainda continua sendo meu favorito, tá lá no topo, no top 1, porque eu me identifico muito com essa escrita e com o que escrever crônicas pede da gente, né? Que é esse olhar mais atento para a vida, para o cotidiano, para os sentimentos, para as histórias, enfim, porque acontece no nosso dia a dia, né? Para você escrever uma crônica, você não precisa esperar nada de extraordinário acontecer, né? Na verdade, acho que é o contrário. Olhando ali para o que é banal, para o que é rotineiro, para o que acontece todo dia, se repete todo santo dia, dá para enxergar muita vida ali, né? No que a gente faz todos os dias quando a gente acorda e vive dentro daquelas 24 horas, né? Então, é o meu gênero preferido, tanto dos livros que eu gosto mais de ler, quanto do que eu escrevo. O que eu mais escrevo naturalmente até hoje são as crônicas. Sim, e são incríveis. Eu sou muito suspeita, mas tudo bem, deixa pra lá. E de onde surgiu isso? De onde que veio essa paixão por escrita, por leitura? Se era criança, seus pais te incentivaram? Como é que foi? Conta pra mim.
A culpada é a minha mãe, Dona Tânia. Ela vai Dona assistir Tânia. ela vai assistir, vai ficar super feliz, mas é verdade, culpada ela 100%. A minha mãe é professora, hoje em dia ela não atua mais, né? Mas ela atuou durante muitos anos. E na própria creche, onde ela trabalhou a maior parte da carreira dela como professora, sempre visitavam várias editoras, faziam visitas lá, né? Para vender coleções de livros. E ela sempre comprava essas coleções para mim, ela sempre trazia para mim, chegava em casa com essas coleções. Então, coleção sobre corpo humano, sexualidade, legumes. Eu lembro até hoje, eu tenho guardado aqui em casa. Era uma coleção sobre frutas, legumes e verduras, para aprender a comer, para a criança aprender a importância de comer bem. Tinha uma coleção de dinossauros, dos contos clássicos da Disney, enfim, vários temas, inúmeros temas. Ela também assinou por vários anos os gibis da Turma da Mônica para mim. Então, sempre houve muito esse incentivo, sabe? Os livros estavam sempre chegando aqui em casa e eu, de fato, sentava, lia, folhava. Eu tenho livros que estão, assim, caindo aos pedaços da minha época de infância, mas eles estão aqui guardadinhos porque eu tenho uma afetividade com eles muito grande. E eles estão nesse estado porque eles foram muito usados, assim, né? Não era nem Que por falta bom. de cuidado, mas por muito uso mesmo, de querer abrir, sabe? Eu tinha um livro, inclusive esse final de semana eu fui para São Paulo com a minha família e eu levei a minha mãe para conhecer a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que fica lá na Avenida Paulista. É uma das livrarias que eu mais amo. E ela ainda não conhecia. Levei ela, ela ficou encantada. E a gente chegou a procurar esse livro que eu tive na minha infância, que é um livro sobre virtudes. E é um desses livros que estava caindo aos pedaços, porque eu folheava ele dia sim, dia não, Bru. Eu adorava ver. Ele ensinava sobre boas maneiras, enfim, todas essas questões básicas que uma criança começa a aprender ali, né, para a vida. Só que a minha mãe acabou emprestando para uma pessoa e a gente não sabe, né? A gente já chegou a conversar com essa pessoa, se a pessoa fala que não está com ela. Então, não sei onde está esse livro. Aí minha mãe falou, né? Eu quero comprar para você, eu quero que você tenha ele de novo, por mais que não seja o mesmo lá da época, né? Da sua É um infância. livro meio desenha, tipo de desenho, assim, a capa é como se fosse um desenho, uma ilustração. Isso, ele é branco, a cor dele é Aham, branca. eu E tenho. ele tem. Você tem? Ai, Aham, é esse eu vou mesmo. E te tem, acho mostrar que uma depois. família na capa, né? Ah, eu não lembro o Eu desenho, eu acho que é a preciso pegar ilustração de uma depois. família. E aí a gente tentou procurar lá na Livraria Cultura se eles tinham, eles não tinham, eu vou tentar procurar agora online mesmo, porque ela quer me dar esse livro de novo para eu ter. E então a culpa é toda dela. Ela passou a infância toda me presenteando com livros, eu sou muito grata por isso, porque eu acho que a infância é o momento chave, assim, de você ensinar para uma criança o valor dos livros. Depois, acho que sempre é tempo, né, de você descobrir a leitura, de você introduzir esse hábito na sua vida, mas fica mais difícil, né, porque a gente vai tendo mais responsabilidade, mais problemas para resolver, menos tempo também. Sim. Então, sou muito grata a ela por isso. A escola também, né, tem um papel muito grande. Eu lembro que eu estudei aqui em Sorocaba, estudei no Objetivo, e eles tinham na época uma livraria aqui de Sorocaba. Quem é de Sorocaba acho que deve lembrar da Livros e Companhia. Ficava no shopping. Daí eles, se eu não me engano, eram eles que iam numa parte ali da escola, eles montavam duas estantes assim, e aí o recado na agenda que era pra gente trazer dinheiro no dia tal, porque ia ter venda de livro. E cara, eu amava isso. Eu lembro da sensação que era ir lá escolher o livro, sabe? Meus pais também sempre me levaram nas livrarias do shopping, então acho que o mínimo que eu vou fazer pela minha filha é apresentar os livros e trazer isso para a vida delas, deixar ela. É importante deixar as crianças mexerem, amassarem, né? Assim, explicar sempre que é para cuidar, mas se acontecer, não brigar muito, não tirar o livro da mão, porque eu acho que eles têm que ter esse contato, né? O livro também não é aquela coisa intocável que a gente, né? Ele tem que ser manuseado e cheirado e tudo. Mas eu acho Sim. muito lindo isso, de vir da infância, né? Uma herança que sua mãe te deixou que não tem preço, né, Ju?
Sim, é para sempre, assim, e foi o que você falou, é como seus pais te ensinaram, a minha mãe também me ensinou, eu tenho muito esse desejo de ensinar para os meus filhos, eu sempre converso com o Bruno, que é meu namorado, esses dias mesmo eu falei para ele, olha, quando as mulheres ficam grávidas, a maioria, pelo menos, pelo que eu vejo, vai, compra uma chupeta, compra um sapatinho para comemorar, né? Esse primeiro presentinho aí do bebê, essa primeira coisinha que o bebê vai ter. Eu quero comprar um livro infantil, porque eu sou apaixonada pelos livros infantis. Eu fico olhando, eu acho as capas maravilhosas, as histórias e o que cada livro quer ensinar para a criança, né? Para aquela fase da vida que a Sim, gente aprende tanta coisa que a gente leva para nossa trajetória. Então, assim, quando exato. eu tô na livraria e sempre dou uma passadinha na sessão infantil, fico namorando aqueles livros. Sim, eu também. Agora com a Bia é impossível. A gente vai na livraria, às vezes ela nem tá muito afim de ver os livros. Eu, ai, vamos levar um livrinho, filha? Mas eu continuo trazendo, né? Porque eu acho importante ela ter isso, e aí tem a estantinha na altura dela, é uma graça. É, então, esse é o papel da leitura na nossa vida, eu acho que é realmente abrir nosso horizonte, né? Como é que é isso para você? Qual que é o papel que a leitura tem aí na sua vida em específico? Eu sei que você tem muitas referências aí, como jornalistas, a gente tem que ter referências, né, das coisas, mas como é que é isso para você? Eu acho que a leitura, ela me traz para o meu eixo, assim. Eu sou dos livros físicos, né? Eu não tenho Kindle, eu não tenho Verdade. tablet, não sou também de ler em celular, baixar e tal, ou no computador. Eu gosto de comprar o livro físico, tenho essa mania. E então ela me traz para o meu eixo, assim, porque ela me tira das telas, né? Eu trabalho o dia todo na frente de Sim, computador. O celular hoje é quase que uma parte do nosso corpo, né? De tão presente que está na nossa vida. Então, sentar, parar para ler um livro é um momento assim que eu volto para o meu eixo, que eu me percebo mais e que eu me coloco no mundo de uma maneira que eu me gosto muito, sabe? Mais tranquila, mais leve e me comprometo a estar em contato com aquela história que eu tô lendo, independente se é uma ficção mesmo, ou se é um livro de crônicas, de poesia, autoajuda, que eu gosto muito também. Então, eu acho que a leitura ela me traz isso. Eu gosto de quem eu sou quando eu tô lendo. Eu gosto de quem eu sou quando eu tô dentro de uma livraria, sabe? Eu sinto uma paz, assim, quase que inexplicável. Então, é por isso até que eu tô sempre em busca de novas livrarias por aí, porque realmente é uma sensação muito gostosa, assim, uma paz interior muito boa que eu sinto quando eu tô lendo ou quando eu tô dentro de livrarias, conhecendo novos livros, novos autores, enfim. e isso que você falou já me puxa para uma coisa que eu queria muito ouvir você contar, que eu sei que você viajou recentemente para a Itália. E eu sei que você adora viajar, né? Você já foi para Disney, já foi cast member, enfim, tá sempre com rodinha no pé. Foi para o Rio. Agora a última viagem internacional foi para a Itália com o seu namorado. E você fez coisas incríveis. Você escreveu a carta para Julieta, né? Sim, nossa, essa experiência foi assim maravilhosa. Para quem não sabe, né, eu acho que qualquer fã de comédia romântica já assistiu Cartas para Aham. Julieta, porque é um clássico, né, das comédias românticas. E eu amo esse filme. E aí, pouco tempo antes da minha viagem, assim, foi o universo, assim, conspirou a meu favor. Eu descobri através de uma influenciadora que eu adoro, que é a Bruna Vieira, do Depois dos 15. Não sei se você conhece, Bru. Sim. A Bru, eu adoro acompanhar ela. E ela postou sobre esse clube, que ela tinha ido numa viagem há um tempo atrás que ela tinha feito para Verona, né? Ele fica em Verona, na Itália. E aí eu fiquei maluca, eu falei, meu, eu preciso aproveitar a oportunidade que eu vou estar lá em breve e participar disso, pelo amor de Deus. E aí eu entrei, pesquisei sobre a experiência, né? Você agenda pelo Airbnb mesmo. Eu agendei diretamente com as mulheres que trabalham no clube, porque eu fucei até conseguir o e-mail delas, consegui pedir para participar, deu certo, mas é uma experiência que está disponível no Airbnb, então é bem fácil de você agendar. E deu certo. Quando eu estava em Verona, eu fui até o clube. Então, o clube que aparece no filme, ele realmente existe.
né? Existem pessoas que escrevem sobre o amor, amores que deram certo, outros nem tanto, para Julieta, né? Que é um símbolo do amor. E essas mulheres recebem essas cartas do mundo todo e respondem uma a uma à mão. Então, para uma pessoa que é fã da escrita e do analógico, né, do universo analógico, eu fiquei doida naquele lugar. E realmente, quando você chega lá, elas têm as caixinhas separadas por línguas, e aí tem a caixinha lá escrito português, onde estão as cartas que vêm tanto de Portugal quanto do Brasil. E aí foram essas cartas que eu li, algumas, né, que eu li e respondi como se eu fosse a Julieta, né? Porque você tem que falar em nome dela, como se você fosse ela aconselhando aquela Olha, pessoa. não dá para ver, mas eu tô inteirinha arrepiada. É demais, é incrível, de verdade. Foi muito potente, assim, para mim. Me deu um gás, assim, que eu acho que o amor é um sentimento muito gostoso, né, de você viver. E você tá ali, vendo que as pessoas seguem acreditando nele e escrevem sobre ele e buscam por ele, é muito bacana, assim, e ver que elas acreditam que a Julieta pode ajudar elas naquelas histórias, sabe? Algumas pessoas estão apenas desabafando ali, nem todas pedem conselhos, na verdade. Alguns são só Uhum. desabafos sobre amores que não deram certo e tudo mais. Mas é muito bacana ver que pessoas do mundo todo escrevem falando sobre uma mesma coisa, sabe? Eu acho que é uma forma muito potente do mundo todo se conectar de alguma forma. Também é uma tradição, né? É uma forma de seguir uma tradição, né? Manter a escrita à mão ativa e o envio de carta, né? Que era muito gostoso receber uma carta, enviar uma carta. E hoje a gente perdeu, né? Com toda a tecnologia. Tem seu lado bom e tem seu lado ruim. E Sim. quando você foi para a Itália, você visitou a livraria? Visitei algumas, menos do que eu gostaria, porque a gente montou um roteiro bem certinho dos lugares que a gente queria visitar e tudo mais. Mas uma que me marcou bastante foi uma livraria que eu entrei em Florença. Ela era bem grande, muito bonita e foi muito gostoso, assim. É sempre bom conhecer novas livrarias, eu me sinto muito feliz. Chega uma hora que o Bruno, que tá sempre comigo, né? A gente viaja bastante juntos, ele fala: Meu, chega, agora deu. Chega de livrarias, são todas iguais. Eu falo pra ele: Não, não são, pra mim não são. Mas tudo bem, foi muito gostoso. Comprou alguma coisa? De livros, não cheguei a comprar nenhum livro. Não, mentira, ó, tô doida. Eu comprei um livro justamente no Clube da Julieta. Elas vendem um livro lá que elas publicaram um tempo atrás com uma editora, que é um compilado de cartas que elas selecionaram do mundo todo. E foi pedida autorização para cada uma dessas pessoas, né, donas dessas cartas. E no livro, cada página tem uma carta. É a foto da carta mesmo, sabe? Original. Que legal. É muito lindo. Depois você manda foto para eu postar no Insta. Mando, pode deixar. Ele é maravilhoso, quis super trazer de recordação, porque ele é realmente lindo, muito delicado. E o que mais que você comprou? Aí, além desse livro, né? Foi o único livro que eu trouxe. Eu também comprei vários marca-páginas e cartões postais. Porque eu adoro comprar cartão postal. Eu não tenho o hábito de escrever em cartão postal. Eu tenho o hábito de escrever carta. Adoro escrever carta em aniversário, na época de Natal e Ano Novo. Mas nos cartões postais eu nunca escrevo. Eu guardo eles para serem marcadores de livro também. Aí até deixei separado Legal. alguns aqui para mostrar. Eu não achei muitos, porque eu sou das que compra e já sai enfiando dentro dos livros, já deixo lá guardado. E eu te peguei desprevenida. Eu não sei onde tá, eu tentei lembrar onde enfiei cada um deles, mas não consegui. Aí os que eu encontrei foram esses aqui, ó. Esse que é o que mostra, tá? Tem a Catedral de Milão. Peraí que deu mais agora. Ai, que coisa mais linda. Ele é lindo e ele é pintado à mão, esse aqui. Eu comprei de uma artista. A gente estava Caraca. passeando num bairro de Milão e eu entrei na galeria de arte dela. E ela pinta várias coisas à mão, né? Telas, enfim. E uma das coisas são esses cartões postais. Então, eu super quis trazer. Esse aqui que eu comprei é do Coliseu. Aí esse aqui eu comprei. Opa, esse aqui eu comprei em Roma. Ai, que coisa mais linda.
Lindo, né? Eu Nossa, amei também. perfeição. E esse aqui, eu peguei lá no Clube da Julieta. Elas me deram vários desse aqui. Peraí que deu uma travadinha, né? Aí, aí. Nossa, que coisa mais... Como que fala isso em italiano? E agora? Você Clube me de pegou, Bru. Julieta. Eu acho que sim. Meu tataravô revirou agora no túmulo. Afe Maria. Esse aqui Que elas me deram legal. vários. Eu vou separar um para você. Eu vou separar um Beleza. para você. Ai, que É do legal, jeito de te beleza. enviar. Elas me Com deram vários carta, eu deles. quero que você escreva. Ah, tá bom. E o que que você tá lendo agora? Agora eu tô lendo. Eu comecei hoje um livro novo, que é esse aqui. Hum, Chama Pacientes que Curam, da Júlia Rocha. O cotidiano de uma médica do SUS. hum, Eu me interessei muito por esse livro porque bem dentro dessa linha, né, dessa nossa loucura por como jornalistas por querer ouvir histórias, se conectar com histórias, eu acho que se tem uma profissão que faz isso, são os médicos, né? Eles estão ali em contato com as pessoas em momentos de extrema vulnerabilidade, né? Porque a gente vai no médico para falar de saúde, para falar de problemas, enfim. E ainda mais ela, que é uma médica que trabalha no SUS, e pelo que eu entendi aqui, ela decidiu trabalhar com um atendimento domiciliar, familiar, não sei exatamente como é que eles chamam. Então, ela vai até as casas dos pacientes, né, para poder tratar eles, para oferecer o atendimento e fazer os tratamentos. Nesse livro, basicamente, ela conta as histórias de alguns pacientes, né, e como essas histórias transformaram ela, impactaram ela, porque ela fala que ela viu uma realidade muito triste ali, em várias casas dessas famílias, e que fez uhum. ela acordar para um lado da vida que antes ela não tinha acesso, por conta de alguns privilégios. Né? Eu estou bem no comecinho, eu comecei hoje de manhã, antes de ir para o trabalho, mas o que me chamou a atenção e me fez querer comprar foi justamente isso, conhecer novas histórias de pessoas reais, né? Nesse caso, não é um livro de ficção, né? E olhar para esse outro lado mesmo. Eu gosto de experiências na vida como um todo, não só nas leituras, que me ajudam a sempre ver o outro lado, a conhecer vivências que eu não faço ideia, né? Porque não fazem parte da minha rotina, não estão dentro da minha realidade, pelos inúmeros privilégios que eu sempre tive. Então, foi por isso que eu me interessei por esse livro e comecei ele agora, a mais nova leitura. E tô sempre intercalando com algum de crônica ou de poesia, que são gêneros que eu amo e que eu acho que são mais leves. Aí eu Sim. leio uma crônica antes de dormir, ou uma poesia, enfim. Então eu tô sempre intercalando esses mais densos com livros mais leves. E os livros de crônica você lê na ordem? Como é que você faz? Eu gosto de ler na ordem porque senão eu me perco. Uhum. Então eu gosto de ler na ordem. Mas é gostoso também, às vezes, você abrir livros desse tipo em qualquer página, né? Meio que buscando uma mensagem ali para aquele momento, né? Então, se eu já terminei o livro, aí sim, se eu já li ele todo e eu tô querendo uma inspiração, eu abro esses livros de crônica ou poesia a esmo, assim, em qualquer página. Você já leu No de Botas, do Antônio Prata? Eu acho que eu já Não, devo ter te indicado. Não? não, esse não. Nossa, é muito legal. É bom? Você vai amar. É assim, ele conta a história, várias histórias da vida dele, e é assim, de você dar risada, gargalhar. Sabe aquele livro que você não consegue, que você dá risada alto, assim, de tão bom que é. E é Aham. tudo crônica, assim, é bem gostoso, bem curtinho também o livro. E assim, se você pudesse dar uma dica para as pessoas, tá? Eu vou te dar uma lambuja hoje, porque você gosta de crônica e você gosta de poesia. O que que você daria de dica, assim, nesses dois gêneros? Desses dois gêneros? Tá. Ó, de poesia, eu até separei aqui. Um dos últimos livros que eu li no ano passado foi esse novo, da Ruth Manos, que é o Desfeita Refeita. Eu acho que foi o último lançamento dela, se eu não me engano, porque ela tá fazendo uns lançamentos Brasil e Portugal, então eu tô meio perdida.
Mas eu acho que esse Uhum. foi o último que ela escreveu e lançou. É um livro de poesias maravilhoso. A Ruth para quem não conhece, ela é advogada, mas também é escritora. Ela é brasileira e ela passou por um divórcio recentemente que mexeu bastante com ela, né? Eu acompanho ela nas redes sociais, estou sempre acompanhando ela ali. E a partir desse divórcio, dessa frustração, né, que ela viveu, a quebra da expectativa daquela família que ela achou que seria para sempre, que ela estava formando, né? Já fazia alguns anos, acabou se transformando nesse livro. Então são poesias bem profundas, assim, bem densas, e ela meio que segue uma linha, assim, né? No começo são poesias que falam mais sobre o susto que foi, a frustração, a tristeza, o luto, quase que o fundo do poço mesmo, tudo que ela viveu nesse fundo do poço, basicamente. E depois ela vai seguindo o livro até que ela chega nas poesias finais, onde ela já passou por esse processo de entender o que aconteceu, superar e seguir com a vida. E as ilustrações são da mãe dela. Então é um livro super afetivo, assim, super familiar mesmo, sabe? Eu gosto muito, muito disso também. Então ela escreveu e a mãe ilustrou. Eu super recomendo para quem está querendo uma leitura nova de poesia. E você conhecia, Bru, esse livro ou não? Não, nunca, nunca. Eu sou muito ruim de poesia, de crônica, assim, eu leio muito pouco. E Aham, não ficção também, eu sou muito da ficção, aham. especialmente romance, suspense, mas assim, eu preciso abrir, sabe, meu leque. Eu sinto falta de ler coisas diferentes. Esse ano eu me dei a chance de ler quadrinhos e eu tô completamente viciada, eu tô com um sério problema, porque agora eu não consigo parar de comprar quadrinho. Eu tô Então, antes percebendo de, nos seus stories, viu? Porque eu tô sempre acompanhando você, né? E eu tô vendo que você tá devorando os quadrinhos. Então, assim, se eu criar mais um problema, se eu começar a gostar de crônica, assim, muito, gostar muito, eu vou criar mais um problema. Então, um vício, um problema de cada vez, né? Sim, sim. Um por vez, senão a gente não dá conta. E de crônica, o que você recomenda para quem quer começar a ler? De crônica, eu recomendo qualquer livro da Marta Medeiros. Qualquer um, de verdade. Eu tenho vários aqui em casa. Tenho Feliz por Nada. Quem diria que veria dar nisso? É, A Graça da Coisa. Todos são muito bons, assim. Eu gosto muito da escrita da Marta. Eu acho ela fantástica. Eu acho que ela tem um poder de tirar o melhor do cotidiano, que é o que a gente estava falando poucos minutos atrás. Ela consegue olhar, sei lá, para um sapato jogado no chão e transformar aquilo em alguma coisa, sabe? Não necessariamente Sim. num baita ensinamento de vida, mas assim, em alguma coisa que vai mexer com você, sabe? Que vai tirar você do lugar, vai fazer você pensar a respeito, sabe? Então, qualquer livro da Marta Medeiros de crônica, eu acho que super vale a leitura. E As aí pessoas eu têm que queria conhecer. e aí eu queria para a gente encerrar nosso bate-papo que você lesse o seu poema Ai, que meu você Deus. escreveu. Você tá com ele aí? Eu te falei qual que eu queria que você lesse? Não. Ixi, Maria, então vamos lá. É um dos mais recentes, assim, na sua página do Instagram. Vamos Não lá. sei se você tá com seu celular mais fácil aí. Tô com ele aqui. E é sobre café. Tem café nele. Eu Eu queria acho que que eu já. você lesse com a sua voz, Tá. para ficar mais especial. Tô abrindo aqui também seu Instagram. Você escreveu aqui um poema compridinho. Acho que Ah, é eu acho com a que tem as foto fotos da xícara. da xícara. Coisas que se repetem. Ah, nossa, eu tava em outro, achando que era outro. Que eu falo O café coado. sobre café Vai. coado, é. É o segundo post. Tá, vamos lá. É recente mesmo. Pode ir? Pode. Coisas que se repetem todos os dias, ainda que eu não seja a mesma de ontem. Tampouco a da semana passada. Coisas que eu repito todos os dias. O café coado, o bom dia para o mundo, olhar para o céu, romantizar a vida.
Coisas que se repetem porque são coisas. Eu que nunca me repito, pois sou viva. Se um rio nunca é o mesmo, eu que sou feita de água, também não poderia. Que lindo! Dá vontade de fazer uma tatuagem um trechinho do seu poema. Ai, Bru, tô Coisa, ficando mal acostumada, assim, obrigada. coisa mais linda, eu amei. Todo mundo quiser dar uma olhada aí no Insta da Ju, no blog. E eu queria te agradecer por ter participado, por esses quase 40 minutos de bate-papo gostoso. É como se a gente estivesse tomando um café, né, Ju? Com certeza. Não, eu Ó, me eu tô com meu café aqui. teletransporto pro... Também tô aqui com a minha xícara. Eu não Sempre sei tem café. por que eu tô tomando café, porque eu vou ficar 2 dias acordada depois desse café. Meu Deus, é verdade. Depois das 8 é um problema. Para os ansiosos, acho que logo depois do almoço já é um problema, tá? Já é um problema. Eu não sei, mas ainda bem que eu tenho uns 20 livros para terminar. É verdade. Livros para serem uma boa companhia não faltam, né? Bru, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando como comunicadora. Você sabe que é sempre um convite recusável conversar com as pessoas, falar sobre qualquer coisa, mas principalmente sobre paixões como a leitura e a escrita, né? E a gente aqui conversando foi como você falou, é como se a gente estivesse num café e eu me teletransportei para o nosso primeiro almoço. Eu lembro até hoje, a gente na praça de alimentação da faculdade, foi um momento muito marcante para mim, então muito obrigada por sempre abrir as portas da sua vida, dos seus projetos para mim. Estou super feliz pela participação Imagina. nesse podcast, que eu já estou amando. Obrigada. Eu falo, você vai longe, você vai muito longe. Ainda todo mundo. Eu tô amando que eu tô gravando isso, porque quando a Júlia for bem famosa, escritora, ela vai escrever para as revistas. Ixi, vocês vão ouvir, eu vou postar. Eu tive uma entrevista com ela, quando ela ainda não tinha começado a escrever. E aí, Quando eu no era uma seu mera livro. mortal. Mas muito obrigada, Ju. Boa noite para todo mundo. Boa noite não, porque as pessoas vão estar escutando isso em qualquer hora do dia, né? Boa noite, bom dia. Obrigada, Ju. Beijo. Obrigada, Bru. Beijo, beijo, pessoal. Me sigam, tô sempre me arriscando lá nas minhas redes, nas diferentes estilos de escrita. E leiam, que ler transforma a nossa vida. Obrigada, Bru. Até a próxima. Até.